sou Ana Beatriz, da Parede do Quarto, e este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo em 2013, no caso, uma resenha do livro Charlotte Street, de Daniel Wallace. Imagino que muitos de vocês não me conheçam, porque este, na verdade, como eu disse, é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2013, e que é uma exceção, porque já tem muito tempo que eu não gravo outro. Eu acredito que o último vídeo que eu postei no blog foi em abril ou em maio do ano passado, então foi um período em que o blog felizmente cresceu bastante, e que muita gente não teve a oportunidade de me conhecer ainda. Vocês leem os meus textos, então no caso eu sou a Ana. Eu pretendo gravar mais vídeos neste ano, porque agora eu acredito que eu vou dispor de um pouco mais tempo, assim, espero. E neste primeiro vídeo, ao contrário do padrão que eu vinha mantendo, de fazer caixinhas do correio, que eu acabei passando essa categoria para o Facebook, que é onde eu posto os livros que eu recebo, eu vou fazer uma resenha falando, porque... pra mudar, né, um pouco, assim, eu vejo bastante gente fazendo, achei que era um formato legal pra gente tentar, então eu espero que vocês gostem, eu vou dar a minha opinião sobre o livro, e é isso. Então o livro que nós vamos falar a respeito hoje é Charlotte Street, do Daniel Wallace, que foi publicado no ano passado pela editora Novo Conceito, parceira do blog. Bom, então, contextualizando, assim, mais ou menos sobre o que Charlotte Street fala. Na verdade, eu vou dizer assim, primeiro que uma coisa que me chamou a atenção no livro foi o livreto, porque tinha um trecho, acredito que do primeiro capítulo, se não me falha a memória, contando sobre o que acontecia quando o personagem principal, nossa! Jason, acho que é o Jason o nome dele, esqueci o nome do protagonista. Enfim, o Jason, ele é um cara meio frustrado na vida dele, porque ele foi professor e depois de um acontecimento polêmico numa escola em que ele dava aula, ele resolveu se dedicar à carreira de jornalista. Mas ele também não é um jornalista assim muito prestigiado, porque ele é freelancer, ele manda críticas para um desses jornais que se entregam em metrô. Aqui mesmo a gente tem uns no Brasil que são bem famosos. E ele foi abandonado pela ex-namorada dele de 4 anos. Então, de 4 anos o namoro, claro, não tem mais namorada de 4 anos. Mas um dia ele estava caminhando por Londres, né, em Charlotte Street, no caso, que é uma rua famosa da cidade, e ele encontra uma jovem, porque segundo ele diz que sempre há uma garota, no caso, e ela estava vestindo uma roupa que chamou a atenção, o sorriso dela, o semblante, e estava com umas sacolas nas mãos, indo em direção a um táxi, mas ela acabou se atrapalhando e deixou cair, acho que alguma coisa no chão. E ele, que estava já encantado com a moça, foi lá para ajudá-la. Então, ela deu um sorriso para ele e tal, aquele momento que todo mundo adora ver nos livros. E acontece que a moça foi embora, ele acabou ficando com uma câmera descartável dela sem querer, mas quando ele foi devolver, o táxi já tinha partido, então adeus Jason, você vai ter que ficar com a câmera descartável. E aí, desde então, porque ele não tem o que fazer da vida, ele ficou lembrando aquele momento, daquela garota, que ele tinha muita curiosidade em conhecê-la, em poder devolver aquela máquina que pertencia a ela. E ele passa a se questionar com o amigo dele, é o Dev, porque ele tem um nome muito estranho, na verdade, Dev é o apelido. Eles começam a buscar pistas daquela garota para que ele a reencontre. Então o Jason também, ele é jornalista, ele tem essa coisa de... não só jornalista, mas ele gosta de escrever, aparentemente. Então ele viaja, ele fala assim umas coisas... Ele imagina várias e várias histórias para a tal da garota do táxi da Charlotte Street. E ele volta a Charlotte Street várias vezes, querendo
procurá-la, querendo encontrá-la outra vez. E eles começam a se perguntar se eles deveriam revelar o filme da máquina, e muita coisa acontece no livro por causa dessa tal garota que a gente demora muito tempo, na verdade, para saber o nome. Então, assim, eu achei a história, a princípio, bem chamativa. Eu adorei no livreto que eu vi essa demonstração da narrativa dele, que é bem irônica, assim, engraçada em alguns momentos. Mas eu achava que ela fosse ser mais rápida, assim, eu diria. Não que eu estivesse procurando por um livro ágil, mas ele enrola demais, sabe? O Jason fica toda hora indo atrás dessa menina e parece que ele não tem vida, simplesmente. E que ele é simplesmente cansativo, eu diria. Mas assim, no geral, se a gente for prestar atenção, a história tem muitos pontos positivos, porque o enfoque, na verdade, aos poucos você vai percebendo, não é nem a garota, mas a quantidade de mudanças que ela trouxe à vida dele indiretamente, de forma que ele passasse a olhar direito para o passado, para as coisas que ele fez e para as coisas que ele gostaria de fazer. Então eu acho que Charlotte Street fala de um cara que está revendo os seus conceitos na vida. Ele tá sofrendo porque a ex-namorada está noiva e porque ela está seguindo adiante e ele continua sendo fracassado. E nas críticas dele, ele muitas vezes nem sequer vai assistir aos filmes, ele nem vai aos eventos, ele só fala coisas ruins porque ele acha que isso que um bom crítico deveria fazer. E ele vive num apartamento com um amigo dele, sendo que eles já são mais velhos. Então ele mostra assim, bastante esse lado da frustração, mas não de um ponto de vista triste, mas engraçado mesmo. Quando a pessoa percebe que ela quer mudar de vida, assim, de certa forma. Então essa foi a parte que eu gostei do livro. Mas quando a gente leu o livreto, acho que tanto eu quanto muitas outras pessoas foram ler Charlotte Street esperando que fosse com um enfoque mais romântico, o que na verdade não é. Assim, no geral, como eu já disse, eu acho que o autor, o Danny Wallace, ele enrola um pouco, ele devaneia demais sobre coisas que talvez não fossem tão interessantes no livro, sem contar que até em alguns momentos eu achei o Jason infantil. Reforço dizendo que infelizmente não gostei muito assim da personagem. Mas, e a garota também, a garota da câmera, ela demora muito assim pra aparecer. Ela na verdade nem é uma personagem importante, mas a figura dela, assim, o que ela representa é importante. Então tem várias histórias esquisitas, tem várias outras pessoas que não pertencem ao núcleo principal, mas que de certa forma vão influenciando para que o Jason mude de vida. E aí ele conhece também, assim, acho que das personagens mais interessantes que tinha no livro é a Abby. Enfim, esqueci o nome dela também, esqueci o nome de todo mundo. Eu li o livro há 2 dias, mas não é que ele seja ruim, mas é que eu esqueço o nome das protagonistas. E ela é bem jovem, assim, na verdade, o Jason e o Dev, que são os companheiros, eles vão pra todos os lados juntos. Eles a conhecem por um acaso num show de uma banda que ele tem que criticar. E ela é bem mais jovem, assim, ela é universitária, acho que ela estuda História da Arte, assim, uma coisa bem inspiradora. E ela traz aquele sopro de ar fresco, assim, na vida dele, de certa forma, ela é muito engraçada. E, na verdade, assim, apesar de ela ter uma certa imaturidade ainda da idade, é ela que mostra pro Jason, pro Dev, alguns caminhos mais simples que eles poderiam seguir na vida. Então, reforço mais uma vez, porque ela traz esses caminhos mais simples, ela mostra que algumas coisas que às vezes a gente fica com aquela neura de resolver, e ela chega e vai lá e resolve, porque na verdade nem tem tanto problema, assim. Então ela leva uma vida bem... vendo as coisas pelo lado mais fácil, sem tantas complicações, que acho que às vezes a gente acaba envelhecendo e começa a ver problema e tudo, começa a achar que
que tudo tem que ser feito de tal forma, certinha. Então ela assim, foi uma personagem bem interessante, uma das que eu mais gostei, aquela surpresa que a gente tem no livro de vez em quando que alegra. E deixa eu ver, assim, no geral, então, concluindo, eu acho que Charlotte Street é um livro leve, que eu li assim bem rapidamente, eu estou lendo bastante, acho que eu estou lendo uma quantidade bem generosa de livros neste ano, que mal começou. Então, eu não classificaria como uma das melhores leituras que eu já fiz na vida, não daria uma nota máxima, mas eu acho que a gente precisa de vez em quando de um livro desses no meio da rotina, até pra quebrar, pra trazer um pouco de leveza, umas risadas. Assim, eu diria que pra quem pretende lê-lo, não esperar grandes romances, grandes aventuras, mas apenas uma história simples, assim, sobre a vida, talvez com as suas parcelas de surrealidade, porque... Nossa! Estranho. Porque é um cara que tá evoluindo e ele quer mudar de vida e tem essa garota que ele tanto procura. Então assim, bem interessante mesmo, vale a pena, vale a leitura. E no geral eu posso dizer que, mesmo com todas as exceções, eu gostei do livro. Espero, assim como eu espero que vocês tenham gostado desses meus breves comentários. Eu me enrolei um pouco às vezes porque fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo. Mas se vocês gostarem desse, eu achar que teve um bom retorno, eu pretendo continuar gravando. Então, se você, por favor, for comentar, me diga se você gostou do vídeo, se você acha que o formato ficou bom. Até se o áudio ficou bom, porque na verdade eu tô um pouco longe da câmera, mas eu tô falando bem alto, assim. Eu fechei as portas, as janelas aqui do quarto, então acho que tá bem isolado. A acústica ficou um pouco melhor. Não sei com que frequência eu pretendo gravar vídeos, mas eu pretendo sim continuar, talvez falar até das leituras de janeiro, dessas coisas mais dinâmicas para não ficar nesse mesmo modelo sempre de caixinha do correio, tanto que por isso eu passei pro Facebook, porque eu prefiro fotografar e é legal que as pessoas tenham acompanhado bastante lá, então você curte, você faz um comentário, é bem mais ágil do que ficar 15 minutos falando sobre livros que eu recebi. Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos um bom final de semana e muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Sou Ana Beatriz, na parede do quarto, e essa é a primeira edição de vídeo. Sou Ana Beatriz, na parede do quarto. Gangnam Style.